E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aí que vou estar falando sobre o concurso da Loteca 1113. Mais informações aí para complementar o primeiro vídeo. Tem bastante comentário aí no primeiro vídeo, o pessoal tá falando que tá fácil essa loteca, mas essas assim é mais complicado, hein, porque a zebra pode cair em qualquer lugar. Na grade anterior aí da Loteca 1112, praticamente não tinha zebra, né? Eram mais times equilibrados. Agora não, nessa loteca aqui 1113, a zebra pode correr solta aqui, hein? Bom, vamos partir para o vídeo. Se você gosta do canal aí, gosta das informações que são deixadas aqui, e se quiser dar aquele apoio aí com o Pix, tá o nosso Pix aí na tela, é o nosso e-mail pix@lotecalogia.com.br. Ajuda bastante também o canal se você se inscrever, ativar os sininhos, porque assim também o YouTube avisa sempre quando tiver vídeos novos. E é isso, deixa aí seu comentário, tá uma resenha muito boa aí. E só para relembrar, eu deixei uma enquete aí sobre esse primeiro jogo, lá na aba Comunidade, Fortaleza e Vasco da Gama. O Fortaleza tá ganhando de lavada nos palpites, hein? Se você não concorda, vai lá, deixa o seu palpite, se vai dar empate, se vai dar Fortaleza, se vai dar Vasco. E é isso, sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Fortaleza e Vasco da Gama. Vasco da Gama que agora tá sem treinador, né? Depois da derrota aí para o Criciúma, vai pegar essa pedreira aí que é o Fortaleza fora de casa. Aqui o resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 3 empates, e o Vasco não ganhou nenhuma vez nesses últimos 6 jogos, hein? A diferença de gols 12 a 5 a favor do Fortaleza. No geral, são 13 jogos entre eles nos últimos anos. O Fortaleza ganhou 3 vezes, houve 6 empates e o Vasco ganhou 4 vezes. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1,75 para o Fortaleza, 3,75 para o empate, 4,65 para o Vasco da Gama. A porcentagem dessa partida, 54% aí para o Fortaleza, 26% para o empate, 20% para o Vasco. Bom, depois desse final de semana, o Fortaleza aí vem bem requisitado aí nas apostas, né, por ter vencido o Boca Juniors, e o Vasco da Gama, né, essa derrota aí que para mim foi humilhante, apesar de ter sido 4 a 0, né, o pior foi como o Criciúma levou a chegar nesse placar aí de 4 a 0, dominou o Vasco completamente. Bom, vendo as informações do primeiro vídeo, mais essas informações aqui do segundo, e olhando como foi as duas últimas partidas aí de cada time, o Vasco contra o Criciúma e o Fortaleza aí contra o Boca, é muito difícil ir contra o Fortaleza, viu? Eu tô indo seco aqui na vitória do Fortaleza, mas geralmente, né, quando cai um treinador assim, o time ele começa a jogar bem, né? Mesmo quando é o interino. Nesse segundo vídeo aqui, geralmente eu vou de 3 duplos. É uma partida onde a grande vantagem aí tá pro Fortaleza, né? Se você tem o costume de jogar mais que 3 duplos, essa primeira partida aqui eu já colocaria um empate também, viu? Jogo 2, Bahia e Criciúma. Nos últimos 7 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 3 empates, e o Criciúma também não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols, 11 a 5 a favor do Bahia. No geral, 14 jogos entre eles, o Bahia ganhou 6, houve 4 empates e o Criciúma ganhou 4 vezes. Aqui uma informação bem importante: o Bahia não perde em casa há 13 jogos. E o Criciúma aí também, né, não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1,72 para o Bahia, 3,50 para o empate, 4,75 para o Criciúma. A porcentagem para essa partida, 54% para o Bahia, 27% para o empate, 19% para o Criciúma. Esse jogo aqui eu considero um dos mais complicados, porque esses dois times no final de semana mostraram um futebol muito bom, bem equilibrado, com muito toque de bola. Se os dois times jogarem como jogou agora no final de semana, acredito que vai ser um jogo bem bonito e disputado. Para essa partida aqui, olhando as informações também, tô indo no mandante aí, tô indo no Bahia, mas é outra partida aqui também que cabe um duplo tranquilo, viu? Se nessa partida aqui eu fosse de duplo, eu colocaria um duplo aberto. Jogo 3, Operário e Grêmio. Aqui umas informações que podem ser relevantes, né? Dependendo do ponto de vista. O Operário ele vence o primeiro tempo em 40% das suas partidas. Já o Grêmio, 33% das suas partidas ele vence, né? O primeiro tempo. O Operário, 40% dos intervalos ele vence suas partidas. E o Grêmio, 33%.
O vencedor do último encontro aí entre eles foi o Grêmio, e nesse último confronto o Grêmio venceu por 4 gols. As odds para essa partida tá assim: 3,60 para o Operário, 3,20 para o empate, 2,10 para o Grêmio. A porcentagem do jogo: 26% para o Operário, 29% aí para o empate, 45% para o Grêmio. O Grêmio, né, tá vindo de uma derrota aí para o Bahia. Não jogou mal a partida, foi muito competitivo, assim como eu disse no vídeo anterior aí sobre os resultados. Acredito que uma partida que tá valendo muito aí pela Copa do Brasil. O Grêmio vai querer resolver o confronto aí já nesse primeiro jogo, mesmo fora de casa, e vendo, né, o que os times estão demonstrando aí, mais os números aqui desse vídeo, para essa partida não tem como. Também tô indo seco aí na vitória do Grêmio, mas jogo complicado, hein? Olha a zebra passeando. Jogo 4, Estudiantes e Boca Juniors. O que eu trago de informação aqui que o resultado mais comum é o 1-0 quando essas equipes se enfrentam. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 20 encontros, o Estudiantes jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 3 empates e o Boca ganhou apenas 6 vezes. Nos gols, até que está equilibrado, 22-18 a favor do Estudiantes. No geral, são 42 jogos entre eles. O Estudiantes ganhou 18, houve 8 empates e o Boca ganhou 16. Os números de aposta para essa partida: 3,0 para o Estudiantes, 3,10 para o empate, 2,45 para o Boca. A porcentagem dessa partida: 32% para o Estudiantes, 30% para o empate, 38% para o Boca. Essa aqui é uma das partidas mais equilibradas aí dessa grade da Loteca 1113. O Boca, em seus últimos jogos aí, tá fazendo boas apresentações. Venceu, né, o River Plate por 3-2. O último jogo aí do Estudiantes, né, foi a derrota aí para o Grêmio por 1-0. E esse aqui é um jogo que vai pegar fogo, hein? Para essa partida aqui do jogo 4 da Loteca 1113, eu tô indo de duplo, vou usar o meu primeiro duplo. Tô indo de Estudiantes e empate. Apesar do Boca ter dado uma leve melhorada aí nos últimos jogos, né? Relembrando aquele Boca antigo, eu tô colocando empate, porque o retrospecto do Boca na casa do Estudiantes não é tão boa assim, né? Jogo 5, Atlético Mineiro e Sport. O resultado mais comum aí desse confronto, quando o Atlético Mineiro joga em casa, é 2-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 12 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Sport venceu nenhuma vez, hein? A diferença de gols: 25-11 a favor do Atlético Mineiro. No geral, são 24 partidas. O Atlético Mineiro ganhou 14 vezes, houve 5 empates e o Sport ganhou 5 vezes. O Atlético não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos. Os números de aposta para esse jogo tá assim: 1,33 para o Atlético Mineiro, 4,50 para o empate, 9,50 para o Sport. A porcentagem do jogo: 70% para o Atlético Mineiro, 20% para o empate, 10% para o Sport. O Sport é um time que não se entrega, né? A gente viu isso contra o Bahia. Seu último jogo aí pelo Brasileirão, venceu o Vila Nova por 2-0. Só que tem essa pedreira aí que é o Atlético Mineiro, né? Que nos seus últimos jogos vem voando. E agora um jogo que é muito importante para as duas equipes. Eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Aqui nos últimos fatos, né? Muita vantagem para o Atlético Mineiro, além dos números. E parece, né, que o Atlético Mineiro também tá recuperando aquele bom futebol que veio demonstrando nos últimos anos aí. Jogo 6, Sampaio Corrêa e Fluminense. Aqui nas informações, o Sampaio Corrêa não perdeu nenhum dos seus últimos 11 jogos. Não perde em casa há 10 jogos. O Fluminense não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora. E pelo menos nos últimos 5 jogos, sofreu gol em todos. Os números de aposta para essa partida tá assim: 7,0 para o Sampaio Corrêa, 4,0 para o empate, 1,45 para o Fluminense. A porcentagem desse jogo: 13% para o Sampaio Corrêa, 23% para o empate, 64% para o Fluminense. Tô achando esses números de aposta meio exagerado. Sampaio Corrêa tem um bom retrospecto aí em casa, tá 11 partidas sem vencer. Fluminense tá vindo dessa derrota aí para o Corinthians. Teve muita posse, mas na questão de ataque não demonstrou nada. Não me lembro de uma defesa do goleiro do Corinthians. Estava até esperando por isso, né, para ver se o gigante lá era tão bom assim, para a torcida do Corinthians tá exigindo, né, que o Cássio vire reserva. O Diniz aí tá pressionado pela torcida, assim como o elenco, mas para essa partida aqui também tô indo seco aí na vitória do Fluminense. Mas se você tem o costume de jogar mais duplos, né, eu colocaria um empate
também, né? Por esse jogo ser fora de casa, né? E o Sampaio Corrêa ter esse bom retrospecto aí nos últimos 11 jogos e também nos últimos 10 jogos em casa, pode ser que complique aí contra o Fluminense. Jogo 7, Brusque e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense perdeu 3 jogos consecutivos, lembrando que ele jogou agora nesse final de semana contra o Internacional e conseguiu um bom empate fora de casa em 1-1. O Brusque, pelo menos nos seus últimos 5 jogos, um gol ele consegue marcar. Aqui uma informação que pode ser relevante, né? Por exemplo, o Atlético Goianiense, ele dá pra ver que é um time que tá com dificuldades aqui no Campeonato Brasileiro de marcar seus gols. Então fala que o Brusque, no primeiro tempo, ele vence 25% das suas partidas e o Atlético Goianiense 38%. Então a vantagem aqui tá um pouquinho pro Atlético Goianiense, porém se o Brusque fizer o gol primeiro, pro Atlético Goianiense virar essa partida fica complicado, viu? Pelo menos não vem demonstrando viradas, né, nos últimos jogos aí. E os mesmos números valem aí para eles no intervalo também, 25% e 38% para o Atlético Goianiense. Os números de aposta para essa partida, 3.0 aí para o Brusque, 3.10 para o empate e 2.35 para o Atlético Goianiense. A porcentagem para a partida, 31% para o Brusque, 30% para o empate, 39% para o Atlético Goianiense. Outra partida muito equilibrada nos números. Para essa partida aqui também vou usar mais um dos meus duplos. Acredito ser uma das partidas aí onde os dois times têm a chance de vencer, mesmo o Brusque sendo forte em casa, né? Eu tô usando um dos meus duplos, eu tô colocando um duplo aberto. Tô indo de Brusque e Atlético Goianiense. Jogo 8, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Nos últimos 6 encontros entre eles, né, o Borussia ganhou uma vez, houve 3 empates e o Paris Saint-Germain ganhou 2 vezes. A diferença de gols está 7-4 para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain tem uma sequência aí de 3 jogos consecutivos com vitórias e como visitante também uma sequência de 5 jogos seguidos aí com vitórias. O Paris Saint-Germain não perdeu nenhum dos seus últimos 15 jogos jogando fora de casa. Vai ter trabalho aí o Borussia Dortmund, hein? As odds para essa partida tá assim: 2.75 para o Borussia, 3.60 para o empate, 2.45 para o PSG. A porcentagem desse jogo, 35% para o Dortmund, 26% para o empate, 39% aí para o PSG. Será que o Mbappé vai conseguir chegar na final aí e ter a chance de ser campeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain? O menino Ney ia ficar bravo se isso acontecesse, hein? Já pensou? Bom, mas essa partida aqui é a única da grade que se eu jogasse triplos, eu colocaria um triplo, porque o Paris Saint-Germain é mais time que o Borussia Dortmund, porém o Borussia ele é muito forte dentro de casa, a sua torcida apoia muito, é um time que não desiste, mostrou isso na sua última partida aí da Liga dos Campeões. Porém, como eu não tenho o costume de colocar triplos, para essa partida aqui, eu tô indo de vitória do Borussia ou vitória do Paris Saint-Germain. Mas, sinceramente, até um empate aqui é provável. Então eu tô tentando ir na sorte aqui nos meus duplos. Jogo 9, Humaitá e Porto Velho. Como já dizia aquele meme, né, famoso da internet, só tenho 2 palavras para o estagiário aí da loteca: parabéns! Escolheu muito bem essa partida aqui, porque se era para deixar a gente com dúvida, foi certeiro. O que eu trago de informação aqui? Nada, eu não tenho muitas informações sobre essa partida. O que eu tenho aqui de informação é que o Porto Velho, nos últimos 7 anos, teve 2 jogos entre eles e o Porto Velho venceu essas 2 partidas. Aqui nos números de aposta, eu trago uma informação, porque não saiu nada ainda, né, de odds sobre essa partida. O Humaitá, dos seus últimos 14 jogos, 13 ele ganhou ou empatou. Então tá vindo de uma sequência muito boa aí o time acreano. Já o Porto Velho, ele venceu dos seus últimos 8 jogos 7 partidas. Então o time de Porto Velho aí também, uma excelente sequência, viu? Em porcentagem aqui, o que eu trago de informação não é a porcentagem, né? São as últimas partidas. O que a gente pode ver aqui é que o time do Humaitá nos seus últimos 5 jogos não perdeu, né? Tem 2 vitórias e 3 empates. E o Porto Velho, uma sequência boa, né? Tá vindo de uma derrota, porém, antes disso, 4 vitórias consecutivas. Esse jogo aqui eu considero ele um pouco difícil pela falta de informação dos 2 times. Se você tem o costume de jogar triplos, essa seria uma partida que eu colocaria, porque o histórico aqui dos 2 times mostram que
eles estão vindo de uma sequência muito boa aí em seus últimos jogos. No mínimo, um duplo eu colocaria, viu? Eu estou indo seco no Porto Velho, mas caso você fosse de duplo, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 10, Souza e Bragantino. O que eu trago de informação aqui é que o Souza não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos. O Souza não perde em casa há 6 jogos. O Bragantino fora de casa tem 5 partidas que ele não consegue vencer. Ou ele empata ou ele perde. E aqui uma informação relevante, né? O Souza ele vence o primeiro tempo 16% de suas partidas. Já o Bragantino 41%. Os números de aposta para essa partida tá assim: 7.10 para o Souza, 4.0 para o empate e 1.45 para o Bragantino. A porcentagem do jogo: 13% para o Souza, 23% para o empate e 64% para o Bragantino. O Bragantino ele tá vindo de um empate contra o Fortaleza em 1-1. Já o Souza, né, sua última partida foi um empate também contra o Iguatu. Copa do Brasil, né, um jogo que vale muito aí para as duas equipes. É o Pequeno aí tentando fazer o impossível para passar para a próxima fase, porque o dinheiro que entra é um caixa muito grande para o ano inteiro. O Bragantino, nas suas últimas partidas aí, recuperou o bom futebol, se tornou uma equipe mais competitiva e acredito que contra o Souza aqui, mesmo a partida sendo fora de casa, eu estou indo seco na vitória do Bragantino. Estou achando esses valores de odds e a porcentagem do jogo muito alta, né, a favor do Bragantino. Acredito que vai ser uma partida mais equilibrada. Jogo 11, Ipiranga e Atlético Paranaense. O que eu trago aqui de informação relevante é que o Ipiranga não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos e não perde em casa há 11 jogos. Aqui tem aquelas informações sobre a porcentagem do primeiro, né, e do intervalo, sobre as duas equipes. Já nos números de aposta, tá assim: 6.50 para o Ipiranga, 3.55 para o empate e 1.55 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo: 14% para o Ipiranga, 26% para o empate, 60% para o Atlético Paranaense. Que partida complicada essa, hein? Ipiranga aí, pelo menos nos seus últimos jogos, se mostrando muito boa aí na defesa. Em casa tem um ótimo retrospecto de não perder, porém vai jogar contra o Atlético Paranaense, que tem um bom ataque. Só que na sua última partida aí contra o Juventude, outro time gaúcho, não conseguiu desbloquear a defesa, conseguiu fazer só um gol e essa partida terminou empatada em 1-1. Agora vai pegar mais um time aí onde a marcação aí é muito forte. Mas para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Atlético Paranaense. Se você tem costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Aqui, como eu tô indo de 3 duplos e eu já usei todos, né? Eu estou me deixando levar um pouquinho pelos números e pelo campeonato também, né? Copa do Brasil aí, o Atlético Paranaense acredito que quer ir longe, assim como o Ipiranga, mas eu acho que o Atlético Paranaense vai dar tudo aí nessa partida, para que o segundo jogo seja um pouco mais fácil. Jogo 12, América do Rio Grande do Norte contra o Corinthians. O América do Norte não perdeu nenhum dos seus últimos 16 jogos. Não perde em casa há 8. Aqui tá falando que o Corinthians perdeu 3 jogos consecutivos. Lembrando que ele tá vindo de uma excelente vitória agora no final de semana contra o Fluminense. Venceu por 3-0. Ótima apresentação. Se jogar as partidas com essa marcação que teve em cima do Fluminense, não precisa nem fazer os gols, mas também ficaria bem difícil de chegar no gol aí do Corinthians. Aqui, como falado, né, o Corinthians não ganhou em seus últimos 4 jogos. Lembrando que essa informação tá um pouco atrasada, né? Venceu o Fluminense. Os números de aposta tá assim para essa partida: 6.0 para o América, 3.45 para o empate, 1.60 para o Corinthians. A porcentagem do jogo: 15% para o América, 27% para o empate, 58% para o Corinthians. Bom, sinceramente, se o Corinthians tivesse perdido essa partida contra o Fluminense, eu ficaria com o pé atrás de ir contra o Corinthians, mas esse time que jogou contra o Fluminense, acho que é o ideal. É um time sem um atacante fixo, né? Sem o Pedro Raul e sem o Yuri Alberto, mas tem muita mobilidade lá na frente, muita pegada. O time que tentar sair jogando contra o Corinthians vai ter muito trabalho com esse trio de ataque aí que foi contra o Fluminense. Eu acho que essa vitória em cima do Fluminense deu um gás aí para o Corinthians. E olhando também os números aqui, eu tô indo seco na vitória do Corinthians. Mas lembrando, hein? Essa zebra tá caminhando nessa loteca 1113, hein? Pode cair em qualquer jogo aqui essa zebra, hein? Jogo 13, Internacional e Juventude, clássico gaúcho.
O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 23 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 16, houve 5 empates e o Juventude só ganhou 2 vezes na casa do Internacional. Olha essa diferença de gols, hein? 61 a 15 a favor do Internacional. No geral, 44 jogos entre eles, o Internacional ganhou 24 vezes, houve 8 empates e o Juventude ganhou 12 vezes. A diferença de gols, 82 a 42, a favor do Internacional. Os números de aposta para essa partida, 1.45 para o Internacional, 4.45 para o empate, 7.20 para o Juventude. A porcentagem do jogo, 65% para o Internacional, 21% para o empate, 14% para o Juventude. Como nós vimos aí no último vídeo, o Internacional ou ele empata ou ele vence o Juventude. O Internacional, né, tá vindo de um empate contra o Atlético Goianiense em casa em 1 a 1 e o Juventude também tá vindo de um empate em casa em 1 a 1 contra o Atlético Paranaense, né? Esse é um jogo complicado porque o Juventude tem uma boa defesa. Se trata de um clássico, né, gaúcho aí na Copa do Brasil. E o Internacional, né, nos seus últimos jogos aí tá deixando a desejar um pouquinho no ataque, né? Não estão fazendo gols para vencer a partida, né? Mas mesmo assim, eu tô indo no Internacional seco. Tô levando em consideração o jogo em casa. Provavelmente a casa vai estar cheia. Porém, acredito que o gol tem que sair rápido. Se demorar, pode ser que a torcida proteste, né, devido aos últimos jogos aí do Internacional que não vem convencendo. E isso pode atrapalhar, né, o Internacional durante a partida. Aqui, né, como de praxe, mais um jogo aí que cabe um duplo tranquilo, viu? Aqui eu colocaria um empate também entre eles e vitória do Internacional. Se a gente fosse jogar todos os duplos aqui, pelas minhas contas aqui, uns 25 duplos nesse jogo, viu? Bom, brincadeiras à parte, jogo 14, Flamengo e Amazonas. Olha a zebra caminhando, olha a zebra caminhando. Uma informação relevante aqui, quando o Amazonas lidera uma partida por 1 a 0, ele vence 64% dos jogos. Então imagina esse Amazonas fazendo um gol e fechando a casinha ali contra o Flamengo, hein? Bola pro mato. Já o Flamengo não tem uma boa retrospectiva quando toma gol, hein? Quando toma gol, ele vence 12% dos jogos, hein? Então quer dizer que é muito difícil o Flamengo virar uma partida, hein? Aqui já é uma informação ao contrário, né? Quando o Amazonas tá perdendo de 1 a 0, ele vence 37% dos seus jogos. E o Flamengo aqui nos seus últimos 5 jogos tem uma performance melhor que do Amazonas. Os números de aposta para essa partida tá assim, 1.14 para o Flamengo, 7.10 para o empate e 17.0 para o Amazonas. Olha essa zebra. Já a porcentagem do jogo, 81% para o Flamengo, 14% para o empate e 5% para o Amazonas. Bom, pessoal, sinceramente aqui eu tô indo seco na vitória do Flamengo, mas o Flamengo tem que tomar muito cuidado nessa partida. Tá vindo de 2 derrotas consecutivas. A torcida do Flamengo já tá pegando no pé, não só do Tite, mas de alguns jogadores. E uma derrota para o Amazonas, mesmo que seja de 1 a 0, 2 a 1, vai deixar essa crise aí já instalada, hein? Acredito que a comissão técnica aí, o Tite, os jogadores sabem disso e vai partir para cima do Amazonas. Bom, agora se você almeja vencer a Loteca 1113 sozinho, eu acho que a melhor opção aqui, caso você tenha o dinheiro curto, é não colocar os triplos nas partidas que eu falei lá em cima e deixar o triplo para esse jogo. Coloca o triplo nesse jogo aí e torce para o Amazonas aí vencer. Mas eu sinceramente estou acreditando que o Flamengo consegue vencer essa partida até com tranquilidade. Bom, pessoal, as informações aí sobre o segundo vídeo da Loteca 1113 foram essas. Espero que as informações ajudem você aí nos seus palpites. Caso tenha gostado, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, ative as notificações aí para que o YouTube sempre avise quando tiver vídeos novos. Comenta aí o que você tá achando dessa grade. Ainda não saiu, né, o resultado oficial da Loteca 1112, então a gente não sabe se o prêmio vai ser maior, mas eu tô achando que sim. E é isso, pessoal. Desejo boa sorte para todo mundo nessa Loteca 1113 e fica de olho na zebra, hein, que é certeza que vai acontecer nessa Loteca, hein? Aguardo seu comentário. Bons jogos e boa rodada para todo mundo aí. Fui!